Salve galera, aqui quem vos fala é o Corvo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero fazer um negócio diferente com vocês. Vai ser um vídeo mais focado no povo iniciante do canal, mas os intermediários também podem tirar algum proveito desse vídeo. E por que eu falo isso? Porque a galera mais veterana já vai conhecer as cartas, então provavelmente esse vídeo não vai servir muito pra eles, mas se quiser ficar até o final, ajudaria bastante também. Eu lembro quando o Corvo aqui era só um filhotinho e tinha acabado de começar no game. Eu tinha muitas dúvidas de como começar no jogo, de como evoluir minhas habilidades, de como montar um deck, quais são os melhores formatos pra jogar, e acabou que no começo eu fiz tudo errado. Eu comecei sem formato nenhum, no for fun mesmo, só montando um deck de 60 cartas, nem estratégia tinha, e eram péssimos. E é por isso que eu pretendo começar uma série nova aqui no canal, onde batemos um papo mais contraído, não tão preso a um roteiro, e justamente para poder conversar com vocês que estão começando ou a galera que já joga há algum tempo, pois além de vídeos de cartas, de deck techs, eu traí mais vídeos falando sobre os tipos de estratégias, o tipo de etiqueta que você tem que ter na hora de jogar um mesão de Commander com seus amigos em alguma loja, dentre outros milhares de temas que eu posso trazer aqui no canal sobre o game. Então vamos começar hoje com essa série, que na verdade esse vídeo vai ser um irmão daquele outro vídeo que eu soltei sobre cartas obrigatórias do Commander. Só que esse aqui vai ser numa pegada um pouco diferente. Nesse vídeo aqui vai ser para apresentar para os iniciantes e intermediários um pouco mais sobre as cartas que existem no jogo, para você aumentar o seu vocabulário, para sempre quando você for montar um deck, você ficar tipo, pô, que carta que eu posso pôr aqui? Nossa, eu preciso de draw. Nossa, tem aquela carta que o Corvo falou no vídeo. Ah, eu preciso destruir artefato. Putz, o Corvo falou disso naquele vídeo, vou ver qual carta que é. Entendeu? Isso é muito importante para todo iniciante no game, que é aumentar o vocabulário de cartas que vocês têm. Eu tenho um vocabulário de cartas bem alto, porque na época, quando eu comecei a jogar, cada coleção nova que lançava, eu ficava horas vendo todas as cartas, lendo uma por uma de cada cor. Então isso que acabou aumentando meu vocabulário, então sempre que eu precisava de alguma carta, alguma remoção, um draw, eu já tinha na cabeça mais ou menos onde que estava aquela carta, então era só procurar. E isso muitas vezes ajuda bastante, pois tem cartas que são muito hypadas, então o preço delas são muito altos, mas você conhece uma versão que não é melhor, mas é bem parecida e por um preço ridiculamente mais barato. Então essa é a importância de ter um vocabulário bom de cartas. Mas dessa vez, nesse vídeo aqui, eu vou separar por cor e por tipo. Provavelmente também esse vídeo terá a parte 2, 3 e 4, então se alguma carta ficar de fora, é só deixar um comentário pra mim, que eu anoto e coloco nas próximas listas, pode ser? Com quase toda certeza esse vídeo vai ficar enorme, perfeito para você mandar para aquele seu amigo que tá precisando aumentar o vocabulário dele, ou para quando você tá jogando aquele dotinha ficar ouvindo o Corvo falar. E todas as pesquisas feitas aqui nesse vídeo, eu usei o site EDH Hack. Eu pesquisei todas as cartas mais utilizadas de cada tipo e de cada cor. Então o que eu vou trazer para vocês é a forma em vídeo das cartas que eu pesquisei no site, beleza? Mas eu recomendo também vocês darem uma olhadinha nesse site que vale muito a pena. E depois de ter ficado com quase 3 minutos de introdução, um recadinho rápido do Corvo e a gente já vai pro vídeo. Muito obrigado a todos que vêm assistindo os vídeos, compartilhando com seus amigos e curtindo. Eu quero agradecer de coração a todos vocês pelo apoio e suporte que venho recebendo. Isso significa demais pra mim. Além disso, eu quero agradecer também pela meta batida de 500 inscritos e rumo aos 1000 inscritos. Nunca em minha vida iria imaginar bater uma meta desse tipo tão rápido. E isso tudo graças ao apoio de vocês. Falado isso, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, além de se inscrever, e o mais importante, mande esse vídeo para seus amigos, pois deu um trabalhão de fazer. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, o último vídeo sobre cartas obrigatórias do Commander fez muito sucesso aqui no canal. Muitas pessoas pedindo parte 2 ou vídeos semelhantes mostrando mais tipos de cartas. E eu percebi também que o povo iniciante ou intermediário foi o mais atingido. Então, atendendo ao pedido de muitos, aqui vão as cartas mais relevantes para o formato Commander de cada cor, na minha opinião, é claro. Eu separei aqui 2 criaturas, 2 instantâneas, 2 feitiços e 2 encantamentos, que ao meu ver fazem sentido e também que estão no site que eu comentei mais cedo, no EDH Hack. E eu acabei deixando de fora algumas cartas muito caras para não assustar ninguém com o preço. Mas eu vou deixar como menção honrosa para vocês conhecerem melhor pelo menos. Então vamos começar pelas cores da Color Wheel do Magic. E como podemos ver, é a cor branca. A cor branca no Magic é conhecida por ser uma cor muito ofensiva com seus anjos e guerreiros, mas também é muito defensiva,
com suas mágicas de exílio, encantamentos poderosos, além, claro, das suas destruições em massa, com seus exilos daqui, exílio de lá, exílio de tudo. Então podemos dizer que a cor branca é bastante versátil, mas também muito vulnerável. Por isso, o branco sempre vem unido de outras cores para tirar seu maior proveito, sendo que quase uma cor suporte, como o verde, por exemplo. Então, para as criaturas, eu separei aqui o Mentor dos Humildes e o Titã do Sol. Mas vale uma ressalva aqui. Eu ia colocar o Esper Sentinel, porém, olhando o preço dela, fica inviável demais colocar em uma lista para iniciantes. Então eu coloquei uma aqui que vai em praticamente todos os decks branco e que nos dão um draw também. E essa regra eu vou usar para todas as cores que eu vou colocar aqui. Então não se assuste se eu colocar cartas mais baratas e alguém olhar e falar: pô, mas aquela carta lá faz a mesma coisa, só que é mais barato. É, mais barato em termos de mana, mas em preço com certeza não é. Por isso que eu vou explicar uma vez só e nos outros eu vou usar só como menção honrosa. Bom, o Mentor dos Humildes, ele é uma criatura humana de 3 manas, 2/2, que toda vez que uma criatura com poder 2 ou menos entra no campo de batalha, no nosso controle, podemos pagar 1. E se fizermos isso, nós compramos uma carta. Já que o deck branco faz bastante ficha e gosta de estratégias envolvendo criaturas, essa carta se torna uma ótima pedida, sempre nos dando draw e possibilitando trocar cartas. Tipo, se gastarmos um recurso, uma carta da nossa mão, para colocarmos uma criatura com poder 2 ou menos, a gente vai colocar essa carta, vai tirar essa carta da nossa mão, e se pagarmos 1, vamos comprar uma carta. Ou seja, a gente meio que reciclou essa carta, entendeu? Saiu de graça. E num deck de criaturas, comprar cartas é extremamente importante. Além disso, eu coloquei o Titã do Sol, onde por 6 manas temos um gigante 6/6 com vigilância, e toda vez que ele entra no campo ou ataca, podemos voltar uma permanente do cemitério com custo 3 ou menos, diretamente para o campo de batalha. Eu não preciso nem dizer o porquê que essa carta é incrível. Além de ter um corpo bom para uma criatura, ter vigilância, uma 6/6, sua habilidade nos permite trazer coisas de custo 3 do cemitério para o campo. Ou seja, se alguém destruiu o seu encantamento, que você gosta bastante, sua Ghostly Prison, por exemplo, você pode trazer ela de volta, simplesmente por atacar. Então não precisa ser um deck com uma estratégia específica para usar essa criatura. Você pode usar em qualquer deck que tenha branco. Porque quem não gosta de trazer as coisas de volta do cemitério, né? Agora, falando um pouquinho das mágicas instantâneas, claro que eu não posso repetir o que aconteceu no último vídeo, né? No último vídeo eu coloquei Espada em Arados e o Caminho do Exílio. Se você é novo aqui no canal e não chegou a ver o último vídeo, dá uma passadinha lá depois desse vídeo aqui, que você vai gostar bastante. Então nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre o Presente Generoso e Formação Inquebrável. O Presente Generoso por 3 manas é uma instantânea, destruímos a permanente alvo e seu controlador coloca um elefante 3/3 em campo. Essas cartas são muito comuns no Commander e tem praticamente de todas as cores. Destrua a permanente alvo, o oponente e o controlador daquela mágica coloca no campo uma ficha 2/2 com voar, coloca uma besta 3/3. Então tem que estar aqui, porque se você quer montar um deck de Commander, independente da cor, você tem que colocar uma carta dessa que destrói permanente. Pois às vezes seu oponente coloca uma permanente muito forte em campo e você tem que lidar com ela de alguma forma. Mas você tá jogando de azul, mas você tá jogando de verde. Como que eu vou destruir um encantamento, um comandante estando de verde, sabe? E essas cartas são a solução. Você pode destruir a permanente alvo, mas o drawback dela é o oponente, o controlador da mágica, colocar um elefante 3/3 em campo. E agora a Formação Inquebrável é mais focada para um deck de criaturas. Pois com 3 manas uma instantânea, nossas criaturas ganham indestrutível até o final do turno. Mas tem uma ressalva aqui, um adendo. Se castarmos ela na nossa fase principal, ou seja, como se não fosse uma instantânea, fosse uma sorcery, colocamos marcadores +1/+1 em todas as nossas criaturas, elas ganham vigilância além do indestrutível. Então essa carta descreve bem o que é a estratégia do branco, podendo ser usada tanto para ataque quanto para defesa. Então, em deck de criatura, essa carta é praticamente indispensável. Agora, como menção honrosa, temos Teferi's Protection e Enlightenment Tutor. Eu não coloquei elas pelo preço, mas vou estar colocando elas na tela aí para vocês darem uma olhadinha e conhecerem bem a carta. As próximas 2 Sorceries são muito boas e são conhecidas como bombas nucleares, né? Então, vamos falar da Cólera de Deus e Comando Austério. A Cólera de Deus é um feitiço de 4 manas que destrói todas as criaturas em campo. É só isso mesmo, ela não faz mais nada, ela só paga 4 e destrói tudo, acabou. Já o Comando Austério é um pouco mais versátil. Podemos escolher entre 2 efeitos.
ou destruir todos os artefatos, ou encantamentos, ou criaturas com custo de mana 3 ou menos, ou com custo de mana 4 a mais. Ou seja, por 6 manas, temos um dos board wipes mais versáteis que podemos encontrar. O único problema dela, que faz ela não ser tão cara, é que ela não exila, ela só destrói. Como por exemplo o Adeus, que você exila as cartas. Mas já que estamos falando de um budget mais baixo, tem que ter o comando Austério. E falando agora de encantamentos, a cor branca é conhecida pelos seus encantamentos, juntamente com a cor verde. Então eu já vou começar com as menções honrosas. São 2 cartas extremamente poderosas que não pode deixar de fora. Então se você achar em alguma promoção, na pasta jogada de alguém aí, ou aquele cara que tá desfazendo da coleção por bicharia, e você achar um dízimo sufocante ou um imposto territorial, pode pegar sem medo e colocar em qualquer deck branco seu que vai rodar. Mas o que eu deixei separado para vocês é a Prisão Fantasmagórica e Luz Banidora. A Prisão Fantasmagórica é tão famosa que gerou até um deck muito famoso, o Mono White Prison, onde a estratégia era a mesma da carta, taxar nosso oponente em tudo que ele fosse fazer, travando o game do mano, sabe? Pobre coitado. Mas, no Commander, ela é quase obrigatória em todos os decks que contêm a cor branca, pois ela não deixa as criaturas te atacarem, a menos que o oponente pague 2 para cada criatura que te ataca. Aí pensa comigo, se o nosso adversário destruir essa carta, podemos trazer de volta com o Titã do Sol, por exemplo. É muito forte. E a Luz Banidora é uma opção barata para uma remoção mais geral, podendo dar alvo em qualquer alvo, sem ser mana, óbvio, e podemos dar alvo em Planewalker, criatura, artefato, pessoas que só negam impostos, patrão abusivo, qualquer pessoa pode ser engolida por essa carta aqui, até ela sair do jogo. Se ela sair do jogo, a permanente volta para o oponente. Bom, já estamos com 7 minutos, quase 8 minutos de vídeo, falei pra caramba, e a gente não saiu da cor branca. Mas seguimos a Color Wheel aqui, temos a cor mais insuportável do game, que é o azul. Ela é insuportável por muitos motivos, pois contém um tipo quase exclusivo de carta, que são os famosos anulas, os counters. Mas além disso, existem outros motivos. O azul é a cor da mágica, é a cor dos inteligentes, sabe? Que paga de inteligentão, tipo, na verdade, eu anulo essa mágica. Mas brincadeiras à parte, deixando meu ódio genuíno pelo azul de lado, eu uso o azul nas minhas cores, principalmente com auxílio, porque existem muitas cartas que dão draw, que olham topo, que anulam, que voltam pra mão, então é uma cor essencial também para você colocar junto de outras cores, para te dar um auxílio a mais, te dar uma consistência a mais no deck, sabe? Mas falando das criaturas do azul, que são indispensáveis, tem bastante criatura que faz bastante coisa, mas eu separei aqui 2 que eu considero muito importantes e eu coloco em praticamente todos os meus decks que vão azul, que é o Tauran de Sky Summoner e o Baral Chief of Compliance. É claro que elas estão aqui por conta do preço, mas com as menções honrosas eu fico com o Nezahal e o Hullbreaker. Bom, eu coloquei o Tauran aqui, porque toda vez que eu coloco um azul no meu deck, eu tenho o intuito de caçar bastante mágica. Seja ligando um vermelho, fazendo um Izzet Spells, ou colocando junto com um preto para fazer um Dimir Controle, sempre castando bastante spell. Então o Taurand, ele tira proveito disso, pois em vez da gente só castar a mágica, tirar proveito da mágica em si, o Taurand ele nos dá ficha de Dragonettes 2/2 com voar, toda vez que castamos mágica. Então, por que não colocar ele no seu deck, certo? E outro que eu sempre coloco é o Baral, pois é uma criatura de apenas 2 manas, 1/3, que reduz o custo das nossas instantâneas e sorceries em 1. E pô, ela é autoexplicativa, você quer coisa melhor que reduzir nosso custo? Além disso, ele também tem uma outra habilidade, que é toda vez que anulamos uma mágica, podemos comprar uma carta e descartar uma carta. Ou seja, além de reduzir o nosso custo por apenas 2 manas, ele também tem meio que uma chance de reciclar a nossa mão, caso precisamos de carta ou estiver mais desesperado. Falando um pouco das instantâneas, tem tanta instantânea aqui, cara, que eu tive que deixar um monte de lado, não tem como. Então eu vou falar aqui do Negar e do Counter Spell, e também um extra aí, que é o Brainstorm. Nada nesse game grita mais a cor azul do que essas cartas. Bom, com Counter Spell e Negate, não preciso falar muito delas, pois simplesmente são autoexplicativas. O Counter Spell anula qualquer mágica que o oponente tenta fazer, e o Negate ele anula qualquer mágica que não seja de criatura. Elas são irmãzinhas e andam um atrás do outro, então todo deck que tem azul ou vai azul, o pessoal coloca bastante delas. E a outra carta é uma das 3 irmãs, assim, que eu considero, 4 ou 5 até, de cartas que são bem parecidas no Magic. Ela faz parte das Cantrips. Cantrips são mágicas de 1 mana ou 2 manas no máximo, que manipulam o nosso jogo de alguma forma.
Com o Brainstorm, por exemplo, nós compramos 3 cartas por uma mana instantânea e voltamos 2 cartas da nossa mão para o baralho. Ou seja, se fizermos isso no turno do oponente, por exemplo, a gente meio que adiantou 2 turnos nossos, comprando 3 cartas. Extremamente forte, por isso que é banido em uma renca de formato. E agora eu vou fazer um monte de menção honrosa aqui. Por exemplo, temos o Solve the Equation e An Offer You Can't Refuse. E agora falando das Sorceries, temos ainda mais cartas parecidas, pois temos o resto das irmãzinhas. Temos o Ponder, ou Preordain, e o Grixtaxian Probe. Bom, com o Ponder e Preordain, a gente forma o triozinho paradadura do Magic, onde por uma mana fazemos coisas. Por exemplo, com o Ponder, podemos olhar as 3 cartas do baralho, colocá-las de volta em qualquer ordem e comprarmos uma carta. Ela é perfeita para combar, ela é perfeita para saber o que vai vir nos seus próximos turnos. E o Preordain, por uma mana, damos Scry 2, ou seja, olhamos as 2 do topo, voltamos ela, ou botamos no fundo do baralho em qualquer ordem e compramos uma carta. Elas são tão fortes, cara, por isso que elas são banidas em vários formatos do jogo. E além delas, temos também o Optar, por exemplo, temos o Serum Visions. São todas cartas que são cantrips muito importantes e bem legais para você colocar em qualquer deck seu. E agora, falando um pouco sobre o Grixtaxian Probe, vocês podem ver aí pela carta que... Como é que paga essa mana escrota aí, meu? O que é isso? Bom, isso se chama Mana Pirexiana. Como que você utiliza ela? Ou você paga 2 de vida, ao invés de pagar o custo dela, ou você paga uma mana azul. Legal, né? Então quer dizer que essa carta pode sair de graça, apenas perdendo 2 de vida? Sim, exatamente. Se você perder 2 de vida, você pode olhar a mão do oponente e comprar uma carta. Muito forte, certo? Temos outra também nessa mesma linha chamada Mental Misstep, que por uma mana pirexiana, ou seja, 2 de vida ou uma mana normal, anulamos a mágica com custo 1. Ou seja, se aquele nosso amiguinho saiu com um Sol Ring na mão, vai pôr no campo todo pimpão, você vai lá, paga 2 de vida ou uma mana e anula. Simples assim. Da Sorceries não vai ter menção honrosa porque eu já falei de umas 500 cartas, já pulei a etapa de ser só 2, então vamos ficar com essas daí mesmo. E agora falando sobre os encantamentos, eu falei no último vídeo sobre Rhystic Study e como essa carta é idiota e pra mim devia ser banida do game, mas temos outras 2 aqui que são bem bacanas também, como é o exemplo de Busca por Azcanta e Wizard Class. Essas 2 cartas nos ajudam pra caramba em todos os sentidos do mundo. Por exemplo, com a Wizard Class, por uma mana apenas, tiramos nosso limite de mão. Então, sempre que sobrar aquela mana a mais, podemos upar esse encantamento. Ou seja, podemos colocar mais níveis nele. Então, pagando 3, podemos comprar 2 cartas, e pagando o resto da mana dele, podemos colocar mais um em uma criatura sempre que for comprar uma carta. Forte pra caramba. E Procura por Azcanta foi uma staple por muito tempo em literalmente todos os decks que continham azul. Hoje em dia esse cenário mudou um pouco, porque os players andam preferindo outras cartas com custo de mana 2, mas por muito tempo ela dominou os formatos. E por que ela é tão boa assim? Porque é um encantamento de 2 manas, onde toda vez que é o nosso turno, podemos olhar o topo do baralho. E podemos colocar ela no cemitério. Além disso, tem o efeito dela transformar numa mana depois, que também tem um efeito bem forte. Vou deixar aí na tela para vocês darem uma olhadinha, como essa carta é legal pra caramba. E como menção honrosa, temos Propaganda e Shark Type 1. Bom, seguimos aqui com a Color Wheel e caímos agora na cor preto. Essa é uma cor bem tranquila e, na minha opinião, de bosta, é a mais forte do jogo. Digo isso pois já joguei com muitos decks mono, né, de uma cor só, e sempre explorando o melhor de cada cor. Eu sempre digo que a cor preta é a melhor e se sai bem em tudo que faz. Seja comprar cartas ou tirar vantagem das cartas, com essa cor você pode ter estratégias de reanimar, sacrifícios, tutores, compra de cartas, ganho de vida, exila cemitério. Cada cor tem a sua carta que faz isso, mas no preto temos várias cartas que fazem esses efeitos. Mas obviamente isso é um gosto e é uma opinião minha. Não existe melhor cor do jogo, não tem como ter a melhor cor. Cada cor tem os seus efeitos, tem seus malefícios e seus prós. Então fica o debate aí, qual você acha que é a melhor cor do jogo? Ou combinação de cor do jogo, qual você acha que é a melhor? O preto ele é uma cor traiçoeira, ou seja, tudo que você faz, você precisa pagar vida, você destrói criaturas, você acha um jeito de trollar bastante o jogo, sabe? Além dos anulas do azul, temos no preto os destróis. Tipo, podemos destruir criaturas muito facilmente, podemos destruir planewalkers,
podemos fazer pactos com demônios fortíssimos, comprando cartas, podemos tirar vantagem desse tipo de coisa e sempre com algum malefício pra gente, sabe? Mas que a gente consegue tirar bastante proveito e é bastante legal também usar como cor auxílio, né? Auxiliar pra algum deck. Falando um pouco das criaturas, eu não posso deixar de falar do meu filho adotivo, que eu boto em qualquer deck, que é o Phyrexian Obliterator. Esse bicho é simplesmente insano. Ele é um horror de 5/5 com atropelar, que se ele toma dano, o oponente tem que sacrificar aquele número de permanentes, de acordo com o dano que foi causado nele, né? Então, ele peita um chutão de 15 de dano na cara, mas de volta também o nosso oponente tem que sacrificar 15 permanentes. Muito forte, cara. Outra carta também que é o filho de todo mundo, parece que todo mundo usa essa carta, é o Artista de Sangue, que é uma criaturinha de 2 manas, 0/1, que toda vez que alguma criatura morre, um oponente alvo perde 1 de vida e nós ganhamos 1 de vida. E você pode pensar que é um efeito meio nada a ver, né? Mas por que ela é legal? Porque é qualquer criatura. Então, se ela estiver no campo de batalha e o pau estiver torando do outro lado da mesa, você consegue pescar uns pontinhos de vida e tirar a vida dos outros também. Geralmente essa carta brilha muito em finais de jogos, quando aquele jogador de Goblin solta a famigerada frase: "Vou bater com todo mundo, vai tomar?" E seu amigo responde: "Negativo, meu cara cavaleiro, vou blocar tudo." Aí começa a chacina e você consegue levar uns 3 oponentes nessa brincadeira aí, drenando a vida de todo mundo, sem ninguém perceber. Agora, falando um pouquinho sobre as instantâneas, temos 2 cartinhas bem legais aqui. Uma delas chegou simplesmente do nada e ganhou o coração de todos os players, que é o Deadly Despite. E por 2 manas, sacrificamos uma criatura e geramos uma ficha de tesouro, além de comprarmos 2 cartas. Putz, sacrificar uma fichinha 1/1, comprar 2 cartas e gerar uma mana, que a gente pode estourar ela quando quiser, rapaz, isso é forte demais. Depois disso, temos outra carta mais recente, chamada Infernal Grasp, onde matamos uma criatura e perdemos 2 de vida. Atualmente, ela é considerada o melhor kill dos formatos, não só do Commander, porque antes nós tínhamos kills de 2 manas, mas sempre tinha algum drawback. Destrua a criatura que não seja preta, destrua a criatura não artefato, destrua o não vampiro, não zumbi alvo, mas essa aqui veio para revolucionar e simplesmente destrói a criatura instantaneamente por 2 manas, com um custo de 2 vidas nossa. Mas o que é 2 vidas perto de 40 que você tem no Commander, certo? E agora 2 menções honrosas nas criaturas que eu esqueci de colocar são Pitiless Plunder e Morbid Opportunist. E de instantâneas temos o Vampiric Tutor e o Dismember. Agora falando das Sorceries vai ser um pouco complicado porque tem mágica pra caramba aqui. Mas eu separei algumas bem legais pra vocês. Temos aqui basicamente o staple do Modern, da cor preta, que chama Feed the Swarm. Com ela, podemos destruir um encantamento ou uma criatura por apenas 2 manas, mas perdemos vida de acordo com o custo de mana daquela criatura ou encantamento. E por que ela é boa? Porque na cor preta temos muita dificuldade em destruir artefatos e encantamentos, mas principalmente encantamentos. Então, com essa carta, conseguimos destruir encantamentos poderosíssimos e criaturas poderosíssimas também. É extremamente versátil e muito barato. Então, basicamente, vai em todos os decks pretos da atualidade. E agora eu vou falar de outra carta que talvez seja a minha favorita do jogo todo, a carta mais justa do jogo todo. E é claro que eu tô falando do Assinar em Sangue. Por 2 manas, compramos 2 cartas, perdemos 2 de vida. Pô, o que mais você quer, cara? É justiça pura. 2/2/2. Ou também tem um segredinho nessa carta aqui. Podemos forçar nosso adversário a comprar 2 cartas e perder 2 de vida também. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já matei o oponente assim, cara. Obrigando ele a comprar 2 cartas, ele perde 2 de vida e perde o jogo. Porra, maravilhoso, né? E agora, como menção honrosa, temos o Imperial Seal e Danação. Agora, de encantamentos, vamos ficar com a Arena Phyrexiana e Chicote de Erebo. Com a Arena Phyrexiana, ela custa 3 manas, compramos uma carta a mais, mas perdemos 1 de vida. Você pode não dar nada para essa carta e achar esse efeito horrível, mas ela é incrivelmente forte, enchendo nossa mão em poucos turnos e tendo sempre cada vez mais recursos. Mas cuidado que esse 1 de vida também engana bastante. Você pode pensar que, é só 1 de vida, mas meu irmão, às vezes esse 1 de vida te mata, te garanto. Agora falando um pouquinho sobre o Chicote de Erebo, ele é um artefato encantamento lendário por 4 manas. O que ele faz? Ele dá vínculo com a vida para todas as nossas criaturas. Ok, até aí um efeito justo. Até horrível, na verdade, por 4 manas.
Só que o segredinho vem aí. Ele tem uma habilidadezinha que por 4 manas nós viramos ele e trazemos uma criatura do cemitério para o campo de batalha, virada e atacando. E no final exilamos essa criatura. Ou seja, ela é perfeita para aqueles decks que triggeram quando entra no campo de batalha e faz alguma coisa. Então todo turno podemos trazer uma criatura extra para o nosso campo de batalha. Isso é incrivelmente forte. Eu estou separando aí para o futuro um deck de temática de demônios por R$150 para vocês. E ela mexe bastante com esses lances de trigger. Quando entra no campo de batalha faz alguma coisa. Essa carta cai como uma luva nesse tipo de deck. Seguimos aqui para a cor vermelha, a cor favorita de muita gente. E com toda a sua fúria e velocidade que muitos jogadores, eu incluso, amamos muito, utilize essa cor. Mas se está procurando trazer esse aspecto rápido e agressivo para outros decks, misture o vermelho com branco, com preto ou com azul. Essa cor é responsável por mágicas brutais, criaturas com custo-benefícios absurdos. Então, falando em criaturas, eu vou citar aqui para vocês um prédio, um colosso de criatura, que é a Etali, a Tormenta Primordial. Cartinha top demais para qualquer deck vermelho, pois quando ela ataca, podemos exilar o topo do baralho de cada jogador e podemos jogar aquelas mágicas sem pagar seu custo de mana. Ou seja, é fortíssimo, ainda mais por 6 manas. E todo mundo sabe que 6 manas num commanderzinho casual é tranquilíssimo de conseguir. E uma outra criatura que gera um valor absurdo chama Stormkill Artist. Ele é uma criatura de 4 manas, anão, que toda vez que castarmos alguma mágica instantânea ou feitiço, ou copiamos essas mágicas, ele nos gera uma ficha de tesouro. Ou seja, manas que podemos usar depois. Essa carta cai no mesmo paradigma que o Taurand, da cor azul. Pois toda vez que eu uno alguma cor ao vermelho, eu gosto de castar bastante mágica. Então, toda vez que eu vou castar mágica, eu vou gerar mana, mais recurso pra mim. Agora, falando sobre as menções honrosas, temos, por exemplo, o Hagavan e o Goldspawn Dragon. E agora sobre as mágicas instantâneas, eu não podia deixar de fora a Tree of Possibilities e Big Score. Ambas são igualmente obrigatórias se seu deck vai vermelho, pois as duas nos fazem comprar cartas pra caramba, enquanto nos geram muito valor. A Tree of Possibilities faz com que descartamos uma carta e compramos duas em velocidade instantânea, perfeita para fazer no turno do oponente. Já a Big Score, descartamos uma, compramos duas, porém ele nos gera 2 fichas de tesouro, como se nossa mágica estivesse saindo por apenas 2 manas também. É muito forte e perfeito para acelerar o game. E dimensões honrosas, eu vou colocar aqui a Deflecting Swat e Chaos Warp. Agora com as Sorceries, temos a Vandal Blast e Mana Geyser. A Vandal Blast é o tipo de carta meio que obrigatória também se o deck vai vermelho, pois é uma alternativa perfeita para destruir artefatos alheios, pois com uma mana destruímos um artefato que não controlamos, mas se pagarmos 5 manas, destruímos todos os artefatos que não controlamos. Bom, estamos falando de Commander, e é um formato estupidamente dependente de artefatos, então eu deixo as consequências dessa cartinha aqui com vocês. Além disso, temos o Mana Geyser, que é um mana ramp extremamente potente. Por 5 manas, geramos uma mana vermelha para cada mana virada dos nossos oponentes. Muito bom para poder descer nossa mão ou nosso comandante por várias vezes durante o jogo. Ótima carta. Agora para menção honrosa, uma carta que eu gosto bastante, que é o Wheel of Fortune e Chandra's Ignition. Agora, falando um pouco sobre os encantamentos, temos a Underworld Breach e Goblin Bombardment. Ambas servem para estratégias mais pontuais, rodando em decks pontuais, mas que pelas estatísticas vão praticamente em todos os decks vermelhos. O Underworld Breach é simplesmente fantástico para castarmos cartas do cemitério novamente, e é como se fosse uma espécie de Pest in Flames, mas em forma de encantamento de 2 manas. Muito forte, e geralmente é ela que garante os jogos pra gente. Geralmente o pessoal gosta de usar ela com decks que usam muitas mágicas. Geralmente um Wizet, por exemplo, o Wizet que eu fiz o vídeo, usa essa carta também na versão completa dela, porque com elas podemos castar cartas do cemitério, exilando 3 cartas e o custo da mágica, então é muito bom mesmo. E agora, o Goblin Bombardment é uma carta muito específica, que tem várias que fazem praticamente o mesmo efeito, mas que pelas estatísticas do site vão em praticamente qualquer deck também. Não entendi muito bem o porquê, mas eu vou trazer aqui para vocês. Com ele, podemos sacrificar uma criatura e dar 1 de dano ao nosso oponente. É só isso mesmo. Esse tipo de carta roda bastante em estratégias com bastante criatura, bastante ficha, pois tem outras também que toda vez que entra uma criatura,
no nosso campo, podemos dar 1 de dano ao nosso oponente. Ou seja, a estratégia é basicamente gerar muita criatura e quando elas entram, dá dano no nosso oponente, e depois sacrificamos elas e também damos o dano no oponente. Além também dessa carta ser muito boa, pois ela nos dá a possibilidade de sacrificar uma criatura, sem tipo, pague uma mana e sacrifique a criatura. Não, você só pode sacrificar ela e acabou. E isso unindo com um deck preto, onde triggera coisas que você sacrifica criaturas, é bom demais e é uma ótima pedida. E agora, por último, mas não menos importante, temos a cor verde. Essa sim é uma cor 880. Ou você usa um monogreen para gerar muita mana, devoção e colocar as criaturas mais apelonas e enormes do jogo no turno 3, ou você usa ela como literalmente cor de suporte e ramp. Pois a cor verde é a cor da natureza, e a natureza pode ser pura, mas ao mesmo tempo pode ser brutal também, com mágicas de dar proteção, gerar recursos e criaturas brutais. Então vamos começar por elas. E aqui eu não poderia deixar de falar de um ícone do jogo, que é o Elfo de Lanoir. E também a Eternal Witness. O Elfo de Lanoir é o ramp mais barato utilizado no jogo inteiro. Por apenas 1 mana, temos um Elfo 1/1 que viramos e geramos uma mana verde. Bom, é uma criatura que gera mana, cara. O que mais você quer? Então ele ajuda muito, ele acelera demais o game. Seja pra gente castar mais mágicas mais rápido, ou colocar nossas criaturas ou comandantes. Então todo deck verde vai essa criatura. E isso não é só eu que tô falando, são as estatísticas. E a Eternal Witness, a galera gosta de colocar bastante nos decks também, pois por 3 manas, podemos voltar uma carta do cemitério pra mão. Simples e objetivo. Todo mundo quer um tipo de carta assim que volta a carta do cemitério, certo? Ainda mais que não especifica nenhum tipo, é só uma carta. Você pode voltar qualquer coisa que o oponente destruiu ou você sacrificou diretamente para sua mão. Outras cartas que são muito utilizadas também é o Scute Swarm e a Dríade do Bosque. Agora, de instantâneas, temos um pouco das remoções do verde, que é o Beast Within e o Retorno de Fala Bravo. O Beast Within é uma mágica muito versátil que eu comentei lá no começo do vídeo. É daquelas tipos de mágica que quando você destrói a permanente alvo, você gera uma ficha 3/3 elefante, 2/2 voar, 1/1 alguma coisa. Então é extremamente útil você usar isso no verde, pois no verde, se você fizer um deck monogreen, você vai ter pouquíssimas mágicas que destroem criaturas ou destroem permanentes. O verde é a cor de destruir criaturas com voar ou encantamentos. Agora, destruir criaturas diretamente são extremamente difíceis. Por isso que esse tipo de carta tem que entrar em qualquer deck verde. Agora, com o Retorno de Fala Bravo, temos uma mágica de 5 manas extremamente versátil, onde podemos escolher entre 2 efeitos. Ou compramos cartas de acordo com o maior número de poder que temos entre nossas criaturas, ou seja, a gente tem uma criatura 5/5, compramos 5 cartas, ou damos +3/3 para todas as nossas criaturas. Ela entra mais ou menos naquele detalhe da carta branca. Temos um cenário mais ou menos parecido, mas adaptado para a cor verde. Podemos botar 3/3 para destruir todo mundo, passar por cima de todo mundo, ou podemos voltar pro game comprando e enchendo nossa mão de novo, comprando carta pra caramba. Agora falando das Sorceries, no último vídeo eu comentei sobre a carta mais utilizada em todos os decks verdes, que é o Cultivate. Mas aqui temos outras, como por exemplo o Crescimento Exuberante e Harmonizar. Com o Crescimento Exuberante, damos um ramp e um draw, muito forte no early game para acelerar nosso jogo e para sairmos na vantagem. Agora o Harmonizar, por 4 manas compramos 3 cartas, o que para cor verde é muito bom, pois na cor verde temos falta de cartas que, tipo assim, paga 2, compra a carta, acabou, não tem isso. Sempre depende de alguma coisa. Toda vez que uma criatura com poder mais de 4 entra, a gente compra uma carta. Depende muito das criaturas, entendeu? Dificilmente tem uma carta que é simples e objetiva como essa. 4 manas, 3 cartas, é isso aí. Agora, dimensões honrosas, temos a Final da Devastação e Green Sun Zenith. E agora de encantamentos, temos muitos, mesmo. Por isso eu separei aqui o Crescimento Selvagem, que por 1 mana ajudamos a acelerar a nossa mana em 1, adicionando uma mana verde ao nosso terreno encantado. E temos também o Hardened Scales, onde encantamos uma criatura nossa e toda vez que ela fosse receber um marcador +1/+1, ela recebe mais um marcador +1/+1, ela recebe 2. E esse é um exemplo de carta que é basicamente o nome de um deck, cara, porque ela brilha demais em decks de criatura e que mexem com marcadores. Não existe deck de marcadores sem essa carta aqui. E eu comentei errado, você não encanta a criatura, você só encanta mesmo. É um encantamento que faz esse efeito, beleza? E agora, por último, as 2 últimas cartas que vocês devem conhecer também são a Livraria de Sylvan
e a temporada da multiplicação. Bom galera, como eu disse no começo do vídeo, todas as cartas e estatísticas estarão aqui no site do IDH Hack, que eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhadinha. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. Espero de coração que tenham gostado desse vídeo, porque deu um trabalhaço para fazer isso aqui. E não se esqueçam que pode ter parte 2, parte 3, porque deixei muita carta de fora, não teve como. E esse aqui vai ser um pouco do formato do canal por enquanto, onde vai ter um vídeo de deck tech por R$150 ou mais avançado, e outros vídeos de bate-papo, assim como esse, que vão sair geralmente na sexta-feira, beleza? Então fiquem na guarda aí que pode sair outros temas, deixem seus comentários aí, o que vocês querem aqui no canal, se vocês querem novos decks, quais outros formatos, que formato de vídeo vocês gostam, se vocês gostam desse tipo de bate-papo, é muito importante esse feedback pra mim, beleza? Não esqueça de compartilhar com seus amigos, curtir o vídeo e fiquem com o Odin.